Nós sabemos que a pornografia é um pecado feio e prejudicial. Nós sabemos que aqueles que se entregam à pornografia cometeram o pecado da luxúria, mas há muito mais do que isso. Quando você abre seu navegador e começa a ver essas imagens e vídeos, você está pecando de maneiras que vão muito além da luxúria. Aqui estão 8 pecados que você comete quando vê pornografia. 1. Você comete o pecado da idolatria. Todo pecado é idolatria, uma tentativa de encontrar alegria e satisfação, não no próprio Deus, mas no que Deus proíbe. Êxodo 23:6. Matt Papa diz bem: um ídolo simplesmente é tudo que é mais importante para você do que Deus. É qualquer coisa que superou Deus em sua vida. Qualquer coisa que você ame, confie ou obedeça mais do que Deus. Qualquer coisa que substituiu Deus como essencial para a sua felicidade. Você cometeu o pecado da idolatria. No momento em que você começa a ver pornografia, permite que ela substitua Deus como algo essencial para a sua felicidade. 2. Você comete o pecado de adultério. Este é o pecado mais óbvio que você comete quando usa pornografia. Em Mateus 5, Jesus estabelece uma conexão clara entre a luxúria e o adultério. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com intenção lasciva, já cometeu adultério com ela em seu coração. Vento 27:28. A pornografia é luxúria e existe para fomentar a luxúria. Mas a luxúria é simplesmente uma forma do pecado mais amplo de adultério, o ato ou desejo de se envolver sexualmente com alguém que não seja seu cônjuge. 3. Você comete o pecado do engano. 4. Você comete o pecado de roubo. A indústria pornográfica está sendo gravemente prejudicada pela pirataria, por pessoas que distribuem ilegalmente material protegido por direitos autorais. Algumas estimativas dizem que para cada um vídeo baixado legalmente, 5 são baixados ilegalmente. 60% de todos os downloads ilegais são de conteúdo pornográfico. Embora possamos estar contentes de que a indústria esteja em apuros, não temos o direito de participar de tal roubo, pois Deus diz claramente: não furtarás. Êxodo 20:15. Quando você usa pornografia, está quase definitivamente assistindo material que foi roubado e, dessa forma, está participando de seu roubo. 5. Você comete o pecado da ganância. O pecado sexual é a ganância, uma forma de tirar vantagem de outra pessoa para defraudá-la de algo que é dela por direito. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo insiste que ninguém transgrida e defraude a seu irmão neste assunto do pecado sexual, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já dissemos e advertimos solenemente. Veto 6. A palavra traduzida como defraudar, neste contexto, se refere a tomar avidamente algo de outra pessoa. É permitir que a ganância motive a fraude, para usar outra pessoa de forma injusta e ilegítima para seus propósitos desprezíveis. 6. Você comete o pecado da preguiça. Somos chamados em toda a vida para redimir o tempo, para entender que vivemos pequenas vidas e somos responsáveis perante Deus por aproveitar ao máximo cada momento. Efésios 5:16. Preguiça é preguiça, falta de vontade de usar bem o tempo, e reflete a vontade de usar o tempo para fins destrutivos em vez de construtivos. Nesse sentido, a pornografia é preguiçosa, um mau uso do tempo. É usar momentos, horas e dias preciosos para prejudicar os outros em vez de ajudá-los. Promover o pecado em vez de matar o pecado. Retroceder em vez de crescer. Perseguir um ídolo em vez do Deus vivo. 7. Você comete o pecado de agressão sexual. Uma pessoa que dirige um carro em fuga para um bando de ladrões de banco será, com razão, acusada de assassinato por qualquer um que seja morto na prática desse crime. A pessoa que voluntariamente assiste a uma agressão sexual para fins de excitação é, com razão, culpada dessa agressão sexual. E uma quantidade nauseante de pornografia é de natureza violenta, exibindo homens tirando vantagem das mulheres. Às vezes, essas mulheres se ofereceram para tal degradação, e às vezes são forçadas ou estupradas a isso.
Assistir a tal obscenidade horrível é ser um participante dela e suportar a sua mácula moral. A pessoa que voluntariamente assiste a uma agressão sexual para fins de excitação é, com razão, culpada dessa agressão sexual. 8. Você comete o pecado de ignorar o Espírito Santo. Como cristão, você tem a tremenda honra e vantagem de ser habitado pelo Espírito Santo. Uma das maneiras pelas quais o Espírito ministra a você é dando-lhe uma advertência interna contra o pecado. Paulo garante que o Espírito adverte contra o pecado sexual em particular, então dá uma advertência severa. Portanto, quem desconsidera esta advertência, não desconsidera o homem, mas a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:8. Cometer pecado sexual é ignorar o Espírito Santo, suprimir ativamente sua voz enquanto ele avisa que você não precisa e não deve cometer esse pecado. Ele fornece tudo o que é necessário para resistir a essa tentação. 1 Coríntios 10:13. Resistir ao Espírito e ignorar seu ministério para você é uma ofensa séria contra um Deus santo. É pecado cobiçar outra pessoa e possibilitar esse desejo por meio da pornografia. No entanto, o pecado associado à pornografia é muito mais profundo do que a mera luxúria. Isso se estende à idolatria, adultério, engano, roubo, ganância, preguiça, violência sexual e ignorar o Espírito Santo. Romanos 14:12 avisa: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Felizmente, o que Deus exige, Deus fornece, e Ele o faz por meio do Evangelho. Aqueles que confiaram em Jesus Cristo podem ter confiança de que Cristo satisfez nossa necessidade, que satisfez a ira de Deus contra nosso pecado, que nos proveu sua própria justiça. No entanto, devemos também saber que Ele fez isso, não para que possamos permanecer em nosso pecado, mas para que possamos revestir-nos do novo ser, criado conforme a semelhança de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, quero neste momento te louvar pelo dom da minha vida, por tudo aquilo que o Senhor já realizou em mim até agora. E por isso te agradeço de coração porque caminhas ao meu lado sem nunca me abandonar. Muito obrigado, Jesus. Mas quero também pedir perdão a ti, Jesus. Sim, porque ainda que eu saiba que tu caminhas comigo, eu ainda não sou tão forte o suficiente para me livrar de determinados vícios que fui adquirindo ao longo da minha caminhada. E aqui, quero te apresentar um vício que muito tem perturbado o meu coração e o meu caminho para a santidade, que é o vício da pornografia. Quero pedir que o Senhor venha me livrar de tudo aquilo que tem me prendido à pornografia, a começar pelo prazer que busco através dela, pensando que estes tipos de prazeres podem me preencher, que podem preencher o vazio que trago dentro de mim e que nem mesmo sei de onde vem. Quero renunciar à busca destes tipos de prazeres mentirosos que o tentador coloca no meu caminho e que me engana com a sua mentira, pois na verdade, estes prazeres me esvazia e cria abismos dentro da minha alma, que me afastam de ti, que és o único e absoluto bem que posso buscar. Quero ainda pedir a ti, Jesus, pela força do teu santo nome, que quebre todos os tipos de pensamentos obsessivos em relação ao sexo na minha vida, pois estes pensamentos surgem com muita força dentro de mim e sempre me arrastam para o mal, para o pecado. Atinge pela força do teu sangue o momento que estes tipos de pensamentos se tornaram obsessivos em algum momento da minha vida. Quebra o círculo vicioso que estes pecados têm atingido os meus pensamentos. Senhor, pela autoridade do teu nome, que caia por terra agora todo o tipo de rotina que o pecado da pornografia criou na minha vida. Quebra no poder do teu nome o hábito de olhar para as mulheres com desejos obscenos de possui. Las. Quebra o hábito de olhar para os homens com desejos de possui. Los. Quebra pela força do teu nome o desejo descompensado de olhar a pornografia por meio da internet, de filmes, de revistas, fotografias, redes sociais e tudo o que me cerca. Eu renuncio a estes desejos obscenos que a pornografia me traz e que me incentivam a buscar. Eu renuncio e peço que pela força do teu nome vá aos pés da tua cruz
toda a carga genética, toda a carga hereditária que ainda possam estar influenciando a minha vida na área da minha sexualidade. Quebra toda a anormalidade sexual que trago da minha linhagem familiar, Senhor Jesus. Que caia sobre mim o poder do teu sangue jorrado na cruz e que ele traga toda a cura e libertação que preciso na área da minha sexualidade. Não importando de onde tenha nascido estes distúrbios, não importando de onde tenham nascido estes vícios, seja do emocional, seja de carência afetiva, seja de violência sexual, seja até mesmo de hábitos adquiridos ao longo da minha vida. Liberta-me de tudo isso e com a tua libertação que venha sobre mim toda a cura necessária. Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus, dos lugares que têm feito com que eu fique preso à pornografia e ao pecado na minha sexualidade. Liberta-me do pecado gerado no segredo do meu quarto, do meu banheiro, do meu ambiente de escola, do meu ambiente de trabalho, das minhas falsas amizades. Liberta-me do pecado da pornografia realizado dentro da minha casa, escondido da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, mas que nunca foi e nunca será escondido da tua presença. Jesus, purifica-me pela força do Espírito Santo os meus desejos, as minhas vontades, as minhas intenções, e rompe agora no poder do teu nome, Jesus, toda a força diabólica que quer me seduzir e me arrastar para a pornografia. Lave-me por inteiro, no teu sangue redentor. E assim que eu tiver a primeira oportunidade, Senhor Jesus, eu me comprometo a buscar a confissão de todos estes meus pecados, pois eu quero mudar de vida, e sei que pela força deste momento de oração, eu posso mudar de vida. Eu assumo agora minha mudança de vida no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mate o seu pecado antes que ele mate você.